Olá, meu nome é Johnny Huerta, sejam bem-vindos ao curso de bombas hidráulicas. Neste vídeo vamos falar sobre a energia exercida por um fluido que escoa em regime permanente. Vou definir quais são os componentes energéticos desse fluido que escoa livremente por um canal, veia ou filete líquido, que também é válido para um equipamento. Então, considere inicialmente uma veia líquida em escoamento permanente, vencendo resistências como atritos, turbilhonamentos, etc., como pode ser observado na imagem. Na imagem temos uma veia líquida definida por uma parede, tá? Temos uma seção de entrada do fluido que vai escoar livremente, tá? Definida como área de seção transversal S0, e uma seção de saída definida com área de seção transversal S1. Então, inicialmente, vamos tomar um elemento limitado pelas faces AB e A'B', com um ângulo alfa com o plano normal à linha média do escoamento, que ficaria definido como esse plano, que ficaria definido pela face apresentada em vermelho para a face AB e para a face A'B'. Algumas informações sobre esse elemento limitado podem ser extraídas, como por exemplo, um peso específico do líquido é constante. Há uma pressão unitária que é aplicada na face AB, definida pela seta vermelha, e uma pressão, mas uma diferencial de pressão unitária na face A'B', definida pela seta contrária mostrada na imagem. Além disso, temos uma cota. Essa cota seria a altura a partir de um plano de referência até o centro de massa definido pela letra G dessa face AB. Depois teríamos a área de seção transversal AB e a linha B' para a outra face. Além disso, teríamos a aceleração da gravidade. Então, essas são as principais características de um elemento limitado pelas faces A' e B'. Além disso, podemos dizer que a distância entre essas duas faces é definida por uma diferencial dL, ou diferencial do comprimento, que equivale à distância entre os centros de massa G e G', ou também entre a distância entre A e A'. Então, em função do que foi apresentado anteriormente, o elemento limitado está submetido às seguintes forças. A primeira força seria o próprio peso. Como vimos no vídeo anterior, o peso tem outra expressão que é igual ao volume do elemento vezes o peso específico. A segunda força que podemos extrair seria a força de pressão na face AB, que é definida pela pressão aplicada na área de seção transversal S, que é normal à face AB. A terceira força é a força de pressão na face A'B', que tem um sentido oposto ao anterior e que estaria definida pela expressão pressão mais uma diferencial de pressão vezes a área de seção transversal. E finalmente teríamos a resultante das forças exercidas pelas paredes do canal sobre o elemento líquido e as demais resistências que o líquido deve vencer durante seu escoamento, tendo que ceder energia e cujo valor desejamos determinar. Precisamos definir algumas considerações importantes. Primeiro, como as forças PS, que são aplicadas na face AB, e P, mais diferencial de P vezes a área de seção transversal, que é aplicada na face A'B' e que tem sentido oposto, elas apresentam praticamente o mesmo suporte. E a resultante, porque são opostas, uma subtraindo a outra, a resultante ficaria sendo igual a S vezes diferencial de P, atuando no sentido oposto ao escoamento. Então, o problema que estamos abordando consiste em determinar a energia que é cedida pelo líquido para vencer as resistências no escoamento que se assume como em regime permanente. Lembrando que, desde o ponto de vista da termodinâmica, trabalho e energia são equivalentes. Em outras palavras, o trabalho é uma medida de energia que, no caso, o fluido vai ceder no seu processo de escoamento. Assumimos que esse elemento líquido percorreu uma distância diferencial dele em uma diferencial de tempo,
ou seja, o centro de gravidade se desloca de G até G', ou a distância G, G' é igual a diferencial de L. E as forças efetuam os seguintes trabalhos. Então, trata-se de determinar a energia cedida pelo líquido para vencer as resistências. E o trabalho é uma medida da energia que é transferida para um corpo. Por isso que precisamos definir inicialmente quais são os trabalhos fornecidos. Lembrando que pela termodinâmica, trabalho quando é fornecido pelo sistema, nesse caso o líquido, por convenção termodinâmica, ele apresenta sinal negativo. O primeiro trabalho que o elemento líquido efetua é o deslocamento do próprio peso por uma distância que é uma diferencial de H, que é uma diferencial da cota, que parte de um plano de referência até o centro de gravidade da fase AB. Tá? O trabalho negativo porque é fornecido pelo líquido. Pela física sabemos que trabalho é definido como força vezes distância. Então o termo peso específico S, diferencial dele cosseno de alfa, corresponderia à força do peso. E o termo diferencial da cota, ou diferencial de H, corresponderia à distância. O elemento de líquido também realiza um segundo trabalho que é definido pelo trabalho de força de pressão, que é obtido pela resultante da força, vezes a projeção de L cosseno de alfa do deslocamento sobre a direção da mesma. Ou seja, em outras palavras, a força fica definida como a resultante, que é menos S, a área de seção transversal, uma diferencial de pressão, e a distância do elemento finito da fase AB até a fase AB', definida como dL cosseno de alfa. E finalmente temos o trabalho para vencer as forças que se opõem ao escoamento e que o líquido precisa realizar, cedendo uma energia que chamamos de menos diferencial quadrada de T. Então, o princípio de conservação de energia permite escrever que a soma algébrica dos trabalhos durante o deslocamento dL é igual à variação elementar de energia cinética experimentada pelo líquido. Em outras palavras, ficaria sendo como a soma do trabalho de deslocamento devido ao peso, mais o trabalho de pressão, mais o trabalho de escoamento para vencer a resistência que o canal oferece ao fluido, igual à energia cinética experimentada pelo fluido. Tá? Considere que o sinal negativo nos termos de trabalho é uma convenção termodinâmica porque é o fluido que realiza o trabalho. Vamos expressar a equação anterior em termos mais simples. Então, lembremos que vazão definida por Q é igual a velocidade vezes a área de seção transversal. No caso do escoamento da fase AB até a fase AB', que tem uma inclinação de um ângulo alfa, então na projeção da área daria como resultado que a vazão seria igual a velocidade vezes a área de seção transversal cosseno de alfa. Mas a velocidade pode ser expressada como uma diferencial dele com respeito a uma diferencial de tempo. Depois levamos a diferencial de tempo para o lado esquerdo da equação e temos a expressão de vazão vezes diferencial de tempo sendo igual a um dL S, que é a área de seção transversal, cosseno de alfa. Bom, vamos lembrar, por outro lado, que a massa específica é igual a massa sobre o volume, V maiúsculo, e que o peso específico é igual a massa específica vezes a aceleração. Da primeira equação, a massa seria igual a massa específica vezes o volume, e da segunda equação temos que a massa específica é igual a peso específico sobre a aceleração da gravidade. Vamos substituir o termo da massa específica e obtemos finalmente a equação da massa sendo igual ao peso específico sobre a aceleração da gravidade vezes o volume. Mas o volume para o elemento líquido em estudo com fases AB e AB' fica definido como dLs cosseno de alfa. Então, um GV seria o volume. Se considerarmos que o elemento finito corresponde a uma diferencial de massa, então a massa pode ser transformada em uma expressão de diferencial de massa igual ao peso específico sobre a aceleração da gravidade vezes uma diferencial do volume que seria igual a SdL cosseno de alfa. Vamos trazer a equação que foi apresentada no slide anterior, que é o somatório dos trabalhos igual à energia cinética, que está apresentada ali, e vemos que podemos substituir os termos SdL cosseno de alfa pelo termo de vazão vezes diferencial de tempo.
Ao mesmo tempo, a diferencial da massa também pode vir a ser substituída pelo termo peso específico sobre a aceleração da gravidade vezes uma diferencial do volume. Dessa forma, temos, trazendo a equação de volta, que o termo S dele cosseno de alfa vai ser substituído nos dois primeiros termos do lado esquerdo da equação, e o termo diferencial de massa vai ser substituído pelo termo mencionado anteriormente. Então, fazendo a primeira substituição, teríamos uma equação, uma expressão em função da vazão vezes a diferencial do tempo, e fazendo a segunda substituição, teríamos uma expressão em função de S dl cosseno de alfa do lado direito da equação. Além disso, sabemos que S dl cosseno de alfa pode ser substituído pelo termo Q, ou vazão diferencial de tempo. Finalmente, chegamos a uma expressão onde teríamos quase tudo em função de vazão vezes diferencial de tempo. Então, deixando de um lado o trabalho realizado pelo fluido em escoamento e do outro lado os termos semelhantes entre si, onde o termo diferencial quadrado do trabalho é a energia que o líquido cede no seu processo de escoamento para vencer as resistências que foram mencionadas, como atritos, turbilhonamentos, etc., podemos observar que a vazão vezes diferencial de tempo é comum aos três termos do lado direito da equação. Além disso, teríamos o peso específico presente somente em um dos termos da equação. Bom, isso pode ser transformado numa equação da seguinte forma, onde a diferencial quadrada do trabalho total é igual a vazão vezes uma diferencial de tempo vezes um peso específico, tudo isso multiplicado por uma diferencial da cota, mais uma diferencial de pressão sobre o peso específico, que fica na parte inferior, e mais a velocidade vezes a diferencial da velocidade sobre a aceleração da gravidade. Então, a expressão diferencial do trabalho efetuado pelo elemento líquido no tempo diferencial de t, ou da energia por ele cedida, fica sendo igual à seguinte expressão que já definimos anteriormente. Bom, o trabalho fornecido por todo líquido durante o mesmo tempo diferencial de t é obtido pela integração da equação desde zero, que é a fase inicial da veia, o filete líquido, até 1. Quando fazemos essa integral, considerando o mesmo tempo dt, chegamos à expressão diferencial do trabalho como sendo igual ao peso específico vezes a vazão, vezes uma diferencial de tempo e vezes a subtração de dois trinômios. O primeiro trinômio considera a entrada do fluido na veia líquida na fase 0, menos a saída do fluido na fase 1. Por isso que a integral se faz em todo o líquido. E o trabalho efetuado num tempo finito t será dado, então, como t igual ao peso específico vezes a vazão vezes o tempo t, vezes uma subtração de dois trinômios que consideram a entrada e a saída do fluido da fase 0 e da fase 1. A subtração desses dois trinômios é muito importante e tem um significado relevante. Além disso, temos um termo de peso específico vezes a vazão vezes o tempo, que é considerado aqui, e que representa o peso escoado no tempo t. Então, o trinômio representa o termo H, que tem uma importância bem interessante. Considere que temos a equação anterior. P' é o peso do líquido escoado no tempo t, como foi mencionado anteriormente. H representa a grandeza entre colchetes, que é a subtração de dois trinômios. E esse H, como sendo a subtração de dois trinômios, tem uma importância que vamos mencionar mais na frente, relevante. E H é a diferença entre os trinômios cujas parcelas têm um grande significado. Vemos que cada trinômio apresenta um termo diferente, e esses termos representam parcelas energéticas diferentes no escoamento, tanto na fase de entrada quanto na fase de saída. Então, as energias envolvidas no escoamento, em função da equação deduzida anteriormente, ficam definidas como sendo, primeiro, a energia de posição, segundo, a energia de pressão e terceiro, a energia cinética. Vamos falar um pouco mais sobre cada uma dessas energias. Falando inicialmente sobre a energia de posição.
Inicialmente, a energia é definida como a capacidade que um fluido tem para realizar trabalho, também chamada de energia potencial de altitude ou energia topográfica total. Essa energia é o trabalho que o peso P' do líquido numa altura h acima do plano de referência definido arbitrariamente pode realizar trabalho se deixado a ação da gravidade. Se o h for negativo, ou seja, estiver abaixo do plano de referência definido arbitrariamente, é necessário fornecer energia ao líquido para que ele possa ser elevado e vença as resistências também impostas pelo canal. A segunda energia é a energia de pressão. A energia de pressão representa o trabalho que o peso de um líquido, com peso específico γ, pode realizar quando é submetido a uma dada pressão P. Essa capacidade de realizar trabalho é chamada de energia potencial de pressão ou energia de pressão. O termo pressão sobre peso específico é denominado altura representativa da pressão, ou altura de pressão estática, ou energia específica de pressão, ou cota piezométrica ou piezocarga. Esse termo representa uma altura de uma coluna líquida, com peso específico definido, suposto em repouso e que exerce, devido ao peso, uma pressão sobre a base dessa coluna de água. Um aspecto importante é que a sua extremidade superior não esteja submetida a nenhuma pressão extra. Entretanto, nos reservatórios é comum ter uma coluna de líquido em contato com a atmosfera, principalmente nas tubulações de recalque. Nesse caso, temos a ação de uma pressão extra, que seria a pressão atmosférica. Então, para calcular a pressão na base da coluna, consideramos P como a pressão da base e PB a pressão atmosférica ou barométrica. Em outras palavras, na base desse fluido, se exerce uma pressão devida ao próprio fluido, definida pelo peso específico, vezes a altura desse líquido, mais a pressão atmosférica, ou também considerada pressão barométrica. Se dividimos cada termo dessa equação pelo peso específico, chegaríamos à seguinte expressão. Há uma expressão da altura representativa da pressão, que seria, nesse caso, a pressão sobre o peso específico igual à altura, mais a pressão barométrica sobre o peso específico, onde as unidades seriam unidades de comprimento. Nesse caso, a altura representativa da pressão atmosférica ficaria sendo representada pelo termo H maiúsculo B. Então, para futuras aplicações, diremos que a altura representativa da pressão atmosférica fica definida como sendo igual a HB, fica representada por HB, que é igual à pressão barométrica sobre o peso específico. Então, a energia de pressão, quando apresenta a influência da pressão atmosférica ou pressão barométrica, pode ser observada melhor quando numa tubulação instalamos um piezômetro, que não é nada mais do que uma coluna que está aberta. O fluido apresentará uma pressão de forma a que o líquido irá se deslocar até uma dada altura H, que representaria a pressão exercida pelo fluido, mas se considerarmos a pressão na base, é definida pela altura do fluido mais a altura representativa da pressão atmosférica, que é igual à pressão barométrica sobre o peso específico, que representa esta equação de aqui. Aqui podemos observar que a altura representativa da pressão é igual à altura mais a altura representativa da pressão atmosférica. O terceiro termo é a energia cinética. A energia cinética é o trabalho que o peso do líquido dotado de velocidade inicial v é capaz de realizar, elevando-se no vácuo uma altura igual a v² sobre 2g, acima de um plano de referência que, como já foi mencionado, é definido arbitrariamente. A energia cinética também é conhecida como energia de velocidade. É considerada como a altura representativa da velocidade, a altura de pressão dinâmica, energia atual ou taquicarga. E representa a altura a que se levaria no vácuo um corpo pesado que fosse lançado verticalmente com velocidade inicial de v. As unidades dessa energia são unidades de comprimento. Então, considere a equação que foi definida anteriormente, onde o termo do peso foi passado para o lado do trabalho
como denominador e ficamos com o termo H, que é igual à subtração entre esses dois trinômios. Isso fica sendo como o trabalho realizado ou energia cedida pela unidade de peso, porque o peso está no denominador, do líquido que escoa num canal dispositivo em regime considerado ou assumido como permanente. Esse termo de H é muito interessante, já que chama-se de queda hidráulica, ou energia específica sempre que o líquido realiza trabalho ou cede energia. No escoamento livre, o fluido cede energia, realiza um trabalho. Mas, no entanto, é chamada de altura de elevação quando o líquido ganha energia ou se executa um trabalho sobre ele, que é o caso das máquinas hidráulicas ou as bombas. Então, quando o líquido cede energia, o valor do trinômio é maior na entrada que na saída. E quando o líquido recebe energia, o valor do trinômio é maior na saída que na entrada. Voltando para a nossa veia líquida, por onde escoa um fluido desde a seção transversal A0, B0, até a face A1, B1 ou seção transversal EC1, vamos definir quais são as energias na entrada e na saída. Na entrada teríamos inicialmente a cota, que não é nada mais do que a altura, definida como H0, que vai desde um plano de referência definido arbitrariamente até o centro de gravidade da face A0, B0. Depois teríamos um termo energético definido como a pressão em zero sobre o peso específico. A isso somamos um terceiro termo energético, que seria a velocidade com a qual o fluido entra e atravessa a face S0, ou também A0, B0, que seria velocidade em zero ao quadrado sobre a aceleração da gravidade. O somatório desses três termos energéticos define o plano de energia total. Agora avaliamos as energias na saída desse canal veia, definido pela face A1, B1, ou pela seção transversal EC1. Inicialmente teríamos a cota geométrica, definida por H1. Depois teríamos o termo energético devido à pressão, que seria igual à pressão N1 sobre o peso específico do fluido, que é constante, já que um líquido não pode ser comprimido. Depois teríamos o termo energético, que é definido pela velocidade com a qual sai o fluido, que não é a mesma com a qual entrou. E finalmente observamos que o somatório do primeiro trinômio das energias, quando comparado com o segundo trinômio na saída das energias envolvidas no escoamento, há uma diferença importante nessas energias, que é completada pela queda hidráulica, que é uma energia, ou também chamada de trabalho por unidade de peso, que o fluido realiza, que o fluido cede para escoar por um canal veia líquida em regime permanente.